ousadias do banco, que foi fazer a construção do Farol Santander. Bom, eu sou Bibiana Berg, nascida em Goiânia, Goiás. Morei em Goiânia até os meus 21 anos, fiz faculdade na PUC, de Administração de Empresas. Com 21, buscando o mundo, fui morar nos Estados Unidos, com desejo de fazer um mestrado. Fiz um mestrado em Gerenciamento Organizacional. Nós montamos uma .com, tentamos conseguir Venture Capital e conseguimos um investimento de $450 mil na empresa, mas infelizmente foi uma época que estourou a bolha da Nasdaq e nós perdemos muitos recursos. E então, ali nesse processo, eu resolvi voltar para o Brasil, para minha terra natal. Fui ser professora universitária, dei aula na PUC e na Salgado de Oliveira, em marketing internacional e tecnologia da informação. Resolvi me mudar para São Paulo depois de um ano. Então, vim para São Paulo em busca de novas oportunidades. Encarei ali a dificuldade de você ser de fora, não conhecer as pessoas. Então, eu acabei indo trabalhar num projeto de consultoria da Petrobras, de pesquisa de mercado. Viajei pelo Brasil todo fazendo uma pesquisa, principalmente da expansão do gasoduto no país. Vi que não era para mim e fui convidada para ir trabalhar numa agência de publicidade, uma agência, na verdade, de eventos, que era o banco de eventos. E me apaixonei pela área, pelo dinamismo da área de entretenimento, de experiências, proporcionar experiências. Aprendi muito com o mestre, que era o Vitor Oliva, né, nesse momento. Então, fiquei lá por 4 anos, tive a oportunidade de fazer projetos incríveis. O último projeto que eu fiz antes de me ingressar no Santander foi a Copa do Mundo da Alemanha. Então, a gente fez a Casa Placar, na Alemanha, e que foi incrível. Quando eu estava na Alemanha, ainda recebi o convite, então, do Santander para me integrar à equipe e montar a equipe de eventos da área institucional do banco. Então, eu vim para o banco em 2006, fiquei até 2011, fui para o HSBC, fiquei durante 4 anos no HSBC. Era uma oportunidade incrível. Fui assumir 5 áreas no HSBC na área de marketing e comunicação. E depois teve a compra do HSBC do Bradesco. E aí fiquei mais um ano no Bradesco. E aí fui convidada novamente para voltar para o Santander, onde aqui estou há 8 anos. Bom, desde 2006, quando eu entrei no banco, nós participávamos de uma área institucional, né? Eu tinha uma pessoa maravilhosa que até hoje é uma mentora para mim, que era minha chefe, Renata Zaccarelli, e ela é responsável também não só por eventos, mas também por cultura. E a gente já tinha, né, obviamente, o prédio aqui na compra do Santander, na compra do Banespa. Então, quando o banco decidiu mudar a sede do banco para outra localidade, aqui esse prédio ficou muito vazio, né? Então, nós tínhamos algumas áreas só aqui dentro do prédio e a gente já tinha um sonho, assim, a gente já falava naquela época, em 2006, de construir alguma coisa relacionada à cultura, fazer um centro cultural. Então, o CEO era o Sérgio Rial, e o nosso vice-presidente era o Marcos Madureira, e começou-se a pensar novamente nessa ideia de, é um prédio icônico da cidade de São Paulo, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, mas a gente não queria que fosse só um centro cultural. Então, foi bem nesse ano que eu entrei para o banco,
E começou a várias reuniões para se falar da concepção do que seria o Farol Santander. E foram várias ideias, né? Várias pessoas participaram desse processo. Então, ideias que acabaram sendo realizadas, como ter os espaços de exposição, né? Os espaços para vários tipos de exposição. Aqui fazer um Airbnb, também que estava ali no momento que a gente percebendo que estavam acontecendo vários movimentos do Airbnb pelo mundo, em lugares icônicos, em museus, em lugares bem únicos, né, e diferentes. Então se pensou em fazer um Airbnb aqui. Pensou-se em fazer inclusive uma horta. E aí a gente veio com a ideia também da pista de skate. Então, esse prédio, desde o início, foi concebido para ter esse dinamismo que tem hoje, né? Tem vários espaços gastronômicos, vários espaços culturais, né? De exposições permanentes, exposições temporárias. Com uma vista linda, a gente também tinha essa demanda pelo visual. Então, mesmo quando o prédio estava fechado, antes da inauguração, tínhamos muitos pedidos de visitantes, né, que vinham de fora de São Paulo querendo subir no Mirante. No final, o resultado é esse, assim, um prédio super dinâmico, um prédio que tem várias linguagens, né, na sua concepção, mas sempre respeitando muito o DNA do prédio, do Art Deco, de ser contemporâneo, de estar aqui no centro de uma cidade pulsante como São Paulo. Ele tinha essa representatividade desde a sua inauguração, então a gente também não queria perder isso. Então, hoje eu acho que o Farol, o grande sucesso do Farol é isso, é entender o seu público, que vai desde um público passante e um público de todas as idades, até estrangeiros. A gente tem muitos estrangeiros que visitam o prédio. E ter essas várias linguagens. Então, você vai em cada andar, tem uma experiência diferente, né? E não perder de vista a questão da experiência do visitante. Então, é uma preocupação que a gente tem muito grande, assim, o visitante ele tem que vir e ele sentir essa potência da cidade de São Paulo. Então, em cada andar, ele vai ver uma coisa diferente, uma exposição para criança, uma exposição mais tecnológica, uma exposição mais contemplativa. Aí você tem uma gastronomia super diversa, você vai no Bar do Cofre, é uma experiência única, você vai no Boteco do 28, é outra experiência, você vai no café do 26º com o Mirante, também é outra experiência. Tem uma escola de gastronomia aqui dentro, a gente tem o loft para eventos e locações. Nós já fizemos várias filmagens aqui, desde programas de TV a clipes de música. Então, é esse prédio pulsante, né? Exposições permanentes, como a exposição do Vic Muniz, que nós convidamos o Vic, na época, para, através dos entulhos e dos restos de obra do prédio, dessa restauração do prédio, ele elaborar os quadros, esses 7 painéis que nós temos aqui, da vista 360 do prédio com esses materiais. Então, é isso, o visitante, ele entra e ele fica aqui com a gente pelo menos umas 2 horas para poder conhecer todo o prédio e ter esse dinamismo, né? Sentir esse dinamismo do prédio. Uma coisa que eu acho que isso é super importante a gente destacar é que a gente sempre também teve muito foco de democratizar a cultura, né? Fazendo a cultura chegar em todos
todas as pessoas. Então, qual que é a intenção? Muitas vezes, uma pessoa vem aqui no prédio para ver uma exposição específica e ele acaba sendo impactado com outras exposições que muitas vezes impactam até mais do que a exposição que originalmente ele quis conhecer no prédio. A gente já teve várias declarações de pessoas que falaram: "Putz, eu fui lá para ver uma exposição e acabei me encantando com uma outra exposição de uma outra linguagem". Vale, eu acho que destacar também que o banco tem um acervo maravilhoso com mais de 1.700 peças e a gente também sentia a necessidade de abrir para o público essa coleção que é incrível, que ela é preservada por uma equipe maravilhosa. Eu acho que é o banco que mais preserva a sua história nos objetos, nas obras de arte, nas tapeçarias, no acervo histórico de livros, documentos, enfim, feita de uma forma magistral aqui pelo nosso Carlos Treve, que cuida desse acervo como ninguém, junto com a equipe. E aí nós abrimos no último ano, a maior novidade aqui do prédio foi a abertura do 6º andar, onde a gente é um espaço que a gente consegue, de tempos em tempos, expor parte do nosso acervo. Eu sempre falo que me dá muita angústia de deixar essas obras maravilhosas guardadas e não... Então, era um espaço que a gente precisava realmente para dar acesso ao público dessa nossa coleção, que é incrível. Um outro ponto importante da democratização da cultura que eu mencionei, de você ter essas diversas linguagens, também é o acesso a crianças em escolas públicas. Então, a gente tem um programa muito grande assim, de trazer escolas, né, escolas de crianças de todas as idades, vai desde crianças bem pequenas até jovens. Também um trabalho junto com idosos, também a gente tem também aqui muitos idosos que visitam a nossa instituição. O prédio é todo preparado com acessibilidade, então todas as nossas exposições nós temos audiodescrição, todas as exposições audiodescrição, algumas obras de arte táteis, acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade. A gente foi entendendo desde a abertura do Farol muito quem era o nosso público. Um dado interessante é que hoje 50% dos nossos visitantes são estrangeiros. Então, olha a importância que nós temos de mostrar a nossa cultura para fora de uma forma espetacular, né? E de uma forma super rica, como é a nossa cultura. A gente incorpore essa diversidade em todas as nossas ações, nossas exposições, enfim, nossos restaurantes, bares aqui dentro. Então, esse é um cuidado que a gente teve do dia 1, porque não é fácil um prédio da década de 40, né, que não tinha naquela época esse olhar para a inclusão, como a gente tem hoje. Então, a gente teve que realmente adaptar um prédio da década de 40 para realmente ser um centro que dá as boas-vindas para todo mundo, né, todos os seus públicos. Então, isso é super importante. Qual seria o nome desse local? Imediatamente veio a ideia de farol, porque a gente tem um grande farol aqui no topo do prédio, né? E por muitos anos esse foi o prédio mais alto, não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil. Farol para o amanhã, que era um olhar nosso, né, do banco, de estar sempre inovando em produtos, inovando em tecnologia, inovando na cultura, inovando na forma como a gente se expõe e a forma como a gente
cuida das pessoas. E também com essa história de iluminar o futuro, a gente precisava fazer um projeto de iluminação também à altura. Porque hoje, se você circula pela cidade de São Paulo, a gente olha e de vários pontos você vê o farol iluminando. Então, também foi um projeto super premiado, inclusive, que foi esse projeto de iluminação do farol. Então, o que nós temos aqui dentro do farol? Eu estou falando de muita diversidade, então vamos começar no 31, né, no andar 31, que é uma escola de gastronomia. Depois nós vamos para o Boteco do 28, que tem uma gastronomia muito do interior de São Paulo, com uma opção e um cardápio super diverso também, super rico, com produtos muito específicos, né? Então, no Boteco do 28, a gente tem ali objetos e obras do Adoniran Barbosa, que foi doado pela família do Adoniran. Nós recebemos grande parte do acervo dele, então vai ser a casa do Adoniran a partir do segundo semestre, e o público, além de se deliciarem com a gastronomia, que já é maravilhosa, ainda vai ser um museu, vai ser o primeiro museu-bar no centro de São Paulo. Depois você vai para o 26, que é o Mirante e o Café, então você tem a vista 360 da cidade de São Paulo. Depois você tem aqui o espaço que nós estamos, que é o Loft, no 25. Aí nós temos os andares de exposição, que vai do 19, 20, 22 e 23 e 24. E nós temos no 21 a pista mais alta, pelo Guinness, a pista mais alta do mundo, né? Pista de skate mais alta do mundo. Temos lá até o reconhecimento certificado do Guinness. Depois dos andares expositivos, nós temos a arena do 8º andar, que é uma arena também para palestras, reuniões. Aí vem o 6º andar, que foi o último andar que nós inauguramos, que é esse andar de exposição da nossa coleção, da coleção Santander. Temos o 5º, que era onde era a presidência do banco, que é um andar tombado, inclusive. Depois nós temos o 4º, que é um andar onde a gente tem a obra do Vic Muniz, que é essa obra que eu contei, que ele fez da Vista 360 usando os materiais da reforma aqui do prédio. Então, nós temos o 3º, que é uma agência, a gente trouxe também parte do nosso acervo para recriar uma agência da década de 40. Então, as pessoas têm a oportunidade de ver como era, né, até os costumes, e é muito interessante, porque você tem os armários onde as pessoas penduravam chapéu, coisa típica da época, né? As pessoas todas usavam chiquérrimas, né? Usavam chapéus. O guarda-chuva e a bengala. Você tem os objetos da época, máquina de escrever, olivete, o telefone de discar. Então, todos esses objetos que hoje, principalmente os jovens, nem sabem o que é, né? E é muito importante isso, a preservação da nossa história. E depois você tem o 2º, que a gente tem um filme que conta um pouco, que dá muito orgulho, assim, que a gente quis fazer um filme dinâmico, mas é uma sala do espelho com um filme
que conta um pouco dessa história de São Paulo, né? Essa cidade pujante. E quando você entra no Farol, já é super impactante, porque a gente tem o grande hall, onde era uma agência bancária e toda feita de mármore, com um lustre, com mais de 10 mil peças cristais. Então, é realmente já impactante quando você chega aqui no Farol. Depois você tem um bar do cofre, que a gente construiu dentro do cofre do Banco do Estado de São Paulo. Você imagina como era, né? Então tem essa também, essa visão, né? Assim, esse imaginário das pessoas, como era um cofre. E hoje é um bar, que é super visitado, aliás, maravilhoso. E que a gente, né, a ideia de se construir um bar dentro do cofre, nós tínhamos lá vários desafios. Por exemplo, um cofre, obviamente, não tinha saída de emergência, né? Era um cofre, era todo feito de concreto. Aqui, o prédio é de concreto armado, então, você imagina que um cofre, para a gente abrir uma saída de emergência, nós levamos quase 20 dias para abrir uma porta, né, ali no cofre. Bom, no hall, nós temos também uma loja, que hoje é uma loja não só de objetos do próprio Farol, né, com a imagem do Farol, mas também a gente desenvolve, junto com um parceiro nosso, a gente desenvolve produtos direcionados às exposições em cartaz. Quando o Santander decidiu também construir, né, esse centro de turismo, cultura e lazer, que é o Farol Santander, tinha uma intenção também muito grande. Primeiro, a gente dá de presente para a cidade de São Paulo. Eu acho que como ícone, ícone da cidade, você pode perceber que em todas as filmagens, quando a gente fala da cidade de São Paulo, o Farol, ele é esse prédio de identidade. Então, a gente queria muito dar para a cidade esse presente e também trabalhar com o centro da cidade, que o centro é super bonito, é super rico e até então ele estava meio esquecido, né? Então, quando a gente veio com o Farol, com a ideia do Farol, muita gente achava meio loucura, porque o centro não tinha, talvez, essa visão que hoje, que bom que tem, né, todo um movimento para resgatar o centro da cidade de São Paulo. Então, hoje tem várias centros culturais, vários restaurantes, várias empresas que vieram para cá e hoje o centro é muito diferente. O Farol não foi diferente. A gente tinha realmente a intenção de melhorar o centro através da ocupação, através de trazer o turista para cá, nós trouxemos também 3 empresas de tecnologia do Santander, do Grupo Santander, que funcionam até hoje aqui. Então, para, de fato, fazer esse resgate aqui desse centro histórico, que é maravilhoso. Nós fizemos uma exposição aqui, que para mim foi super marcante, que foi uma exposição onde a gente falava muito das letras, das escritas, e aí foi feito todo um registro fotográfico de todos os nomes dos prédios e os desenhos das letras dos prédios. E aí você vê a riqueza, não só arquitetônica, mas também histórica. Você tem letras romanas, você tem letras mais desenhadas, você tem a própria pichação. É muito interessante ver isso, que a própria pichação tem uma identidade muito grande, que é de São Paulo. Então, a gente fez essa exposição e para minha surpresa, porque muitas vezes você vem na correria e você
passa, é tudo muito rápido, você não presta atenção. E nessa exposição, o visitante teve a oportunidade, e para mim não foi diferente, de parar para observar. E depois, saindo daqui, você para olhar todos os prédios e realmente assim, tem uma riqueza dessa escrita que é muito, muito bacana. Nós temos no site do Farol todas as exposições, todos os catálogos digitais de todas as exposições. Nós já tivemos mais de 62 exposições aqui no Farol e mais de 2 milhões de visitantes nesses últimos 7 anos de existência do Farol.